Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de EDO. Sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai estudar o tipo de equação EDO de primeira ordem, que a gente vai chamar de equação exata, tá? Então a gente vai determinar o que é uma EDO exata, tá? E a gente vai ver um método para encontrar solução, tá? Desse tipo de EDO. Então, para começar, vamos definir o que é uma EDO exata. Depois você tem ali uma função f de duas variáveis, x e y. Então, vou chamar de u, a variável dependente aí de x e y, tá? Então, tem uma função f de x e y, que é todo x e y e um certo u, tá? Então, a gente viu esse conceito lá em cálculo 2. O que é a diferenciação total de u, né? Ou diferencial de u. Diferencial du, né? Você vai enxergar dx e dy como variáveis, tá? Vai ser essa expressão uma expressão desse tipo aqui, ó. Você vai pegar u, vai derivar parcialmente em relação a x e em relação a y vai substituir aqui, tá? Então vai ficar du igual uma função, tá? Que é a derivada parcial de u em relação a x. Essa função vezes dx, mais uma expressão, né? Que vai definir a função que é a derivada parcial de u em relação a y, vezes dy, tá? Isso aqui é constante, tá? Vai estar constante no sentido assim, vai estar sempre aparecendo na diferencial total, tá? O que vai mudar em cada caso é essas derivadas parciais, tá? Ou seja, você vai pegar essa função f e vai calcular as duas derivadas parciais e substituir nessa equação, tá? Então, essa expressão é a diferencial total, a diferencial de du, tá? Então, vamos lá. O que é uma EDO exata? Pega ali uma EDO primeira ordem e coloca ela nessa forma, tá? Isso aqui é uma função, tá? Que pode depender de x e y, multiplicando dx, mais uma função que depende de x e y vezes dy. Então, primeira coisa, tem que colocar dessa maneira aqui, né? Para saber reconhecer uma EDO exata. Então, a gente falar que ela é uma equação exata se existir uma função f de duas variáveis x e y, de modo que o mxy dx mais o n de xy dy é o du, tá? Ou seja, vale isso aqui, ó. Ou seja, vai existir uma função u igual a f de xy, tal que a derivada parcial de u em relação a x é essa função m. E a derivada parcial de u em relação a y é essa função n. Tá? Ou seja, se isso aqui ocorre. Tá? Então, para reconhecer, pela definição, que uma EDO é exata, não é tão simples, né? Você tem que encontrar uma função tal que as derivadas parciais coincidam, né, com essas duas funções aqui. Isso pode não ser tão simples, tá? Vamos fazer um exemplo. Ó, pega esse EDO aqui. Então, no caso aqui, ó, essa é minha m de xy. E essa função aqui, ó, é a minha n de xy. Eu quero encontrar uma função de duas variáveis x e y, tá? Que satisfaça isso. M de xy é du dx e n de xy é del u del y, tá? Então, como falei, isso pode não ser tão simples, mas aqui vai parecer fácil, porque eu já tenho a resposta, né? Nesse caso, se você pensar um pouquinho, não é tão difícil não, né? Então, considere u
como sendo essa função aqui, ó, 1/3 de x ao cubo vezes y ao cubo, tá? Vamos calcular as derivadas parciais primeiro, depois a gente substitui lá na equação da diferenciação lá. Então olha só, du del x, isso é del x de 1/3 de x ao cubo vezes y ao cubo. Agora aqui, ó, tô derivando em relação a x, então isso que eu tô pintando de amarelo é tudo constante, né? Constante sai para fora da derivada. Então fica 1/3 vezes y ao cubo vezes del x de x ao cubo. Derivado de x ao cubo em relação a x, 3x quadrado. Então isso aqui vai ficar um pouquinho embaixo. 1/3 de 1y ao cubo vezes 3x quadrado. Tá? O resultado dessa derivada parcial é isso aqui, tá? Agora, ó, esse cara cancela com esse, né? Divide a 1. Então isso vai dar, resulta em x ao quadrado vezes y ao cubo. Que aí se você olhar isso aqui, ó, é justamente a m, né? No caso aqui, ó. Agora vamos calcular a derivada parcial de u em relação a y. Então, por definição, esse é del y de 1/3 de x ao cubo vezes y ao cubo. Como agora estou derivando em relação a y, a constante é 1/3 de x ao cubo. Que está multiplicando, né? Então, se posso pôr para fora da derivada. Então, no final, a gente tem que derivar só y ao cubo em relação a y, né? Bom, é bem parecido com o anterior ali, né? Com esse aqui, ó. Então, no final, isso vai ficar 1/3 vezes x ao cubo vezes 3y ao quadrado. Olha só, 3 dividido por 3 dá 1. Então, vai sobrar x ao cubo vezes y ao quadrado. Que é justamente o que a gente tem aqui, né? A nossa função n, tá? Portanto, nós temos que a du, né? A diferencial du é o quê? Por definição, é isso aqui, ó. Só que pelo que nós acabamos de calcular, então du vai ficar x ao quadrado y ao cubo dx mais x ao cubo vezes y ao quadrado dy. Tá? Isso aqui é justamente esse lado esquerdo aqui, né? Ou seja, aquela EDO é exata. Então, desse modo, a EDO x ao quadrado y ao cubo dx mais x ao cubo vezes y ao quadrado dy igual a 0 é uma equação exata. Bom, pessoal, vamos ver agora então esse teorema. Ele vai ser útil para duas coisas. Acho que a gente vai usar mais, é o quê? A gente vai ter uma fórmula, tá, que está aqui nesse corolário, da solução de uma EDO exata. Tá? E a segunda coisa que ele é útil é para a gente conseguir, vai nos fornecer um método mais fácil para provar que uma EDO é de fato exata, né? Por quê? A gente vai fazer isso. Pela definição, é muito difícil. Pode ser muito complicado, né? Você precisa encontrar uma função, né, que satisfaça essas duas coisas aqui. Ó. Então, em todas as funções tem que procurar uma que satisfaça duas funções, né, que satisfaçam essas duas coisas simultaneamente.
pode ser um pouquinho enrolado, né? O que esse teorema aqui fala é o seguinte. Pega uma EDO aqui, desse tipo. Se eu conseguir provar que a derivada de m em relação a y coincide com a derivada de n em relação a x, então ela é exata. Tá? Isso é a ida, né? Ó. Se ela é exata, então vale isso. Aí a recíproca fala o quê? Na verdade é o contrário, né? Se vale isso, então ela é exata. Isso a gente vai provar. Mas o que acontece? Quando a gente prova isso, na demonstração a gente vai encontrar um método, tá? Para solução de uma EDO exata. Ok? Então na ida aqui, ó, a gente vai supor que essa EDO é exata, né? Num retângulo. E para simplificar, a gente vai supor no R2 todo, tá? Que essa EDO tem as funções mn com derivadas parciais contínuas, tá? Em todo o plano. Então vai valer isso, essa igualdade aqui. Tá? E a recíproca, né? A gente vai mostrar que se isso aqui é verdadeiro, então a CDO é exata. E nesse processo a gente vai obter um método para obter a solução da CDO. Tá? Bom, vamos demonstrar isso aqui então. Bom, vamos lá. Vamos supor primeiro que a CDO é exata, tá? Se ela é exata, pela definição, existe uma função, né? U igual a fxy, que satisfaz isso aqui. Tá? Na hipótese teorema aqui diz que mn tem que ter derivadas parciais contínuas no retângulo, né? Nós vamos poder supor, sem perda de generalidade, que essas derivadas parciais são contínuas em todo o plano. Para ficar mais simples aqui pra gente. Então, para simplificar, suponhamos aqui né, ainda não, né? Que todas essas derivadas parciais, del m, del x, del m, del y, del n, del x e del n, del y são contínuas em todo o plano, né? Em todo o R2. Então vamos lá. Essa primeira implicação a gente está supondo que a EDO é exata, né? Então, como essa EDO ela é exata, segue a definição que existe, né, uma função de duas variáveis tal que em vez de usar del del x, eu vou colocar del f del x, tá? Então aqui essa derivada parcial é a m de x e y. E essa derivada parcial é a n de xy. Tá? O que eu vou fazer? Vou pegar essa m. A gente quer chegar aqui, ó. Então eu vou derivar m em relação a y. Vou derivar n em relação a x. Tem que chegar no mesmo resultado, tá?
Então, ó, del M, del Y. Isso é del Y. De del F, del X. Que igual a gente aprendeu em cálculo 2, né? Isso é a derivada de segunda ordem. É essa derivada mista, né? Da função f. Agora vamos derivar n em relação a x. Então isso aqui é del x. Mas a n, ó, é essa derivada aqui. Então a gente vai derivar em relação a x a derivada parcial de f em relação a y. Opa. Aí tem um teorema. Se você... Eu vou mudar a cor aqui só pra ficar mais claro quem que eu tô falando, tá? Essas duas derivadas aqui, ó, são duas derivadas de ordem 2, né? Que a gente aprendeu lá em cálculo 1. Cálculo 2, perdão. É o que a gente chama de derivadas mistas, né? Quando você pega uma função, deriva em relação a x e depois deriva em relação a y. Ou se faz o contrário, né? Deriva f primeiro em relação a y e depois em relação a x. Essas duas derivadas são chamadas de derivadas mistas. Aí tem um teorema que a gente viu lá em cálculo em várias variáveis. É o teorema de... em alguns locais eu já vi chamarem de teorema de Schwarz, ou lá tá o teorema de Clairaut, no livro do Stewart. Fala que essas duas derivadas mistas aqui são iguais, tá? Quando essas derivadas aqui são contínuas, tá? Peraí, quando a f, né, tem derivadas parciais contínuas, tá? Quando essas aqui, na verdade, são contínuas, tá? Então, como essa derivada é contínua e essa aqui é contínua, vale a igualdade, tá? Então, pelo teorema ou teorema das derivadas mistas também tá conhecido. Isso aqui a gente viu lá em cálculo em várias variáveis, tá? Qualquer livro de cálculo 2 vocês vão achar isso aqui, tá? Vale então o seguinte, que del M del Y, né? Que é isso aqui, né? Isso é del 2F, del Y, del X. E pelo que a gente viu ali em cima, esse é del M del X. Essa igualdade aqui que é o teorema das derivadas mistas, tá? Vale essa igualdade. Então, isso aqui é igual a isso. Que é o que a gente queria mostrar, né? Essas duas funções são iguais, tá? E essa igualdade aí, pelo nosso... Como eu estou supondo aqui em todo R2, né? Então isso é válido para todo XY. Em R2, aí. Não, pô, assim, para não confundir, porque lá no enunciado tá retângulo, né? Para todo XY, tá? Então, aí tá aprovado. O importante, né, que a gente vai usar na prática é a recíproca. E essa demonstração é um pouco mais... a gente vai fazer mais conta. Só que essas contas que a gente vai fazer vai dar tipo um algoritmo que você usa para encontrar a solução da sua equação exata, tá? Se você lembrar de equação homogênea, a gente chega numa fórmula lá no final, né, da demonstração do método, né? Eu falei, não decora essa fórmula, decora o método, né, que é mais fácil.
Aqui acho que também, tá? Talvez mais... Bom, não sei. A gente vai chegar no final numa fórmula, tá? Que vai ser essa fórmula aqui, ó. Isso aqui. Talvez seja mais fácil decorar um método do que essa fórmula, tá? Então, a nossa hipótese agora é que eu tenho uma EDO em amarelo aqui que satisfaz isso. Isso aqui é verdadeiro. Eu quero provar que nossa EDO é exata. Então o que a gente tem que mostrar é exibir uma função f que isso satisfaz o que a gente quer, né? Então, para a recíproca nós temos que exibir uma função de duas variáveis tal que du seja m de x e y dx mais n de x y dy. Ou seja, se eu pegar essa função f e derivar em relação a x, eu encontro a função m. Se eu pegar essa função e derivar em relação a y, o resultado é a função n, né? Ou seja, eu quero que del f, del x num ponto xy seja m de xy. E eu quero que del f, del y num ponto xy qualquer seja a função n para todo xy, tá? Então, vamos lá, suponhamos que vamos supor que isso aqui é verdadeiro. O que a gente vai fazer? A gente vai integrar dos dois lados em relação a x. Tá? Essa igualdade amarela aqui, ó, tá me falando que em relação a x, a função f é uma primitiva da função m, né? Então f é uma função tal quando eu derivo em relação a x dá m. Ou seja, f é a integral de m em relação a x. Então a ideia é que vamos supor que a f exista, né? A f satisfaz as duas coisas existam. Então vamos ver qual é a cara dela. Então a gente está resolvendo a equação aqui, né? Um sistema, né? Na verdade, um sistema de duas equações, essa equação e essa. Opa. Então suponhamos que del f del x num ponto xy é m de xy. Então f de xy, vou pôr assim para ficar mais claro o que eu estou fazendo, né? A integral então pensa assim, vou integrar em relação a x dos dois lados, tá? Então tem del f del x num ponto xy, vou integrar em relação a x. Isso vai ser o que? A integral da m de xy em relação a x. Então do lado esquerdo vai sobrar f de xy. Agora isso aqui, ó, depois você tenta fazer uns exemplos, tá? Como eu estou integrando só em relação a x e m é uma função que depende de duas variáveis, acontece. Isso aqui você pode escrever assim, ó, é integral mais uma função que depende de y, tá? Essa g de y aqui, ó, é a constante de integração, né? Quando você calcula a integral, lembra o cálculo 1? Cálculo integral, o que é integral indefinido? Vai ser uma função mais uma constante sempre, né? Por quê?
quaisquer duas primitivas diferem por uma constante. Só que como eu estou integrando em relação a x aqui, as constantes são funções que dependem de y. Não precisa ser apenas números reais. Por isso que vai sobrar uma expressão ali que depende de y, tá? Vou chamar isso aqui de 1. Aqui no nosso caso, né, g de y, ela eu vou pôr até entre aspas, tá? Constante de integração. Então, de 1, dessa igualdade que a gente acabou de encontrar, a gente obteve o seguinte, ó. Volta aqui na nxy, tá? E vamos substituir lá. nxy é del f del y. Ou seja, só que f está aqui, ó. Então, nxy é a derivada em relação a y disso aqui tudo, ó, que está em azul aqui, tá? Vou deixar azul mesmo, né? Então, simplifica. Agora, aqui que eu vou aplicar 1, tá? Que n de xy é del y da integral de m de xy dx mais g' de y. Por que g'? Derivada da somação das derivadas, né? Então vai ficar derivada disso mais derivada em relação a y de g de y. Mas g de y depende só de y, né? Então você pode interpretar isso aqui como uma derivada de uma função igual ao lá de cálculo 1, tá? Então vai ser uma g' de y. Então isola a g'. Isso implica que g' de y vai ficar n de xy menos del y da integral do m de xy dx. A ideia é encontrar quem é aquela constante, né? Quem é essa g de y aqui, ó. Eu achei a derivada dela em relação a y. Então vamos integrar em relação a y, né? Então a integral de g' de y dy, isso aqui vai dar g de y, né? É o que? É a integral do n de xy menos del y da integral de m de xy dx. dy. Ó, tô integrando tudo isso aqui em relação a y, tá? Então a gente vai chegar na fórmula, né? Então a g de y vai ser a integral do n de xy menos del p del y de xy dy, né? Quem é esse p, né? Ó, isso aqui é só para simplificar. Essa integral aqui, tá? Em que p de xy é a integral de m de xy dx. Só para ficar de acordo com o que o livro fez, tá? Aí, chama isso aqui de 2. Então, ó, tudo isso aqui, ó.
Tudo aqui tá de verde. Vamos substituir aqui, ó. Não, troco o G de Y por tudo Y. Por tudo isso, né? Mano, substituindo 2 em 1, nós vamos ter então que f de xy é essa integral, né? Que é o p, tá? Isso que é o p. M de xy dx mais a g de y. Tá aqui no 2, ó. Mais a integral da n de xy menos del p del y de y, se não me engano, em que p é essa integral aqui, né? Tá aqui já. Ou seja, essa aqui é uma função tal que quando eu derivo isso aqui, quando eu derivo ela em relação a x, vai dar m. Se eu derivar ela em relação a y, vai dar n. Tá? Então a gente resolveu aqui um sistemazinho, né? Portanto, a EDO mxy dx mais nxy dy igual a 0, ela é exata. Tá? Então, isso aqui de rosa é a solução da EDO exata. Tá? Então a recíproca aqui, a gente prova que a EDO é exata se isso aqui é verdadeiro. E mais do que isso, a gente encontra a solução. Essa fórmula aqui. Então você vai pegar m e derivar em relação a x. Aí você vai pegar essa derivada. Perdão, você vai pegar m, vai integrar em relação a x. Aí você vai derivar em relação a y. Aí você vai pegar o resultado, vai fazer essa conta aqui, ó. Vai subtrair n dela, do n vai subtrair ela. Aí vai pegar o resultado e integrar em relação a y. Aí você vai jogar aí. E vai somar com a primeira integral que você fez. Tá? Bom, esse corolário aqui tá escrito, é recíproco, tá? O que a gente acabou de fazer. Então essa é a solução da nossa EDO, tá? Aí, cuidado, tem que lembrar de igualar a C, tá? Tá? Então, agora até o final da aula, a gente vai resolver alguns exemplos, tá? Vamos lá, gente. Exemplo 2. Vamos terminar a solução geral do TDO aqui. Se você for olhar, já tá na forma bonitinha pra gente testar, né? Se ela é uma EDO exata, certo? Primeiro, vamos provar que tem que provar que ela é exata, tá? Então, note que nesse caso, m é a função exponencial de y. E a n de xy é x exponencial de y menos 2y. Então, vamos lá, como? Então, a deriva m em relação a y. Cuidado para inverter aqui, tá? Com a definição. Tá lá na definição, no diferencial total, você tinha que derivar m em relação a x. Mas pelo teorema, para testar se ela é uma derivada, uma EDO exata, você tem que derivar em relação a y a m e em relação a x a n. Então isso aqui é del y, né? Da exponencial de y,
que é a própria exponencial de y, né? Por quê? Deixa eu colocar a formulazinha lá, né? A derivada exponencial de u é a exponencial de u vezes u', tá? Qualquer livro aí de cálculo vai ter essa expressão lá, né? Agora vamos calcular a derivada em relação a x de n. Então você deu x agora, né? Da função x vezes exponencial de y menos 2y. Ó, tô derivando uma diferença, né? Então vai abrir aí a derivada e a constante põe pra fora. No caso, a constante aqui na primeira parcela é o x, tá? Então vai ficar assim, ó. Perdão, é a exponencial de y. Vai ficar exponencial de y vezes del x de x menos del x de 2y, tá? Esse tipo de regra não vou ficar fazendo toda hora não, tá? Eu não vou fazer mais não. Del x dá 1, né? E derivada de constante é 0, tá? Tudo isso aqui dá exponencial de y. Então, ó, deu o mesmo resultado, tá? Para todo x e y, essas duas derivadas coincidem, tá? Então, a nossa EDO é exata. Agora, a gente tem que calcular essas integrais e essa derivada e jogar nessa expressão aí, né? Então vamos lá. Note que lá naquela expressão, quem é a função p? É a integral de m em relação a x, tá? M tá aqui, ó. Exponencial de y. Então a gente vai integrar exponencial de y em relação a x, né? Então isso vai ficar vou descer aqui. Vou pôr vai ficar assim, né? Por quê? Tô integrando em relação a x, então exponencial de y é constante, tá? Então sai para fora da integral. Aí essa integral é x, né? Então isso aqui é exponencial de x vezes exponencial de y, tá? Ó, em amarelo aqui é a resposta, tá? Da integral ali. Só que se você olhar aqui na fórmula, agora você tem que pegar p e derivar em relação a y, tá? Então vamos calcular agora del p del y. Então isso é del y do que a gente acabou de encontrar. X vezes exponencial de y. Bom, de novo, né? Constante é para fora, então vai resultar na derivada em relação a y da exponencial de y, que é a própria exponencial de y, tá? Deixa eu ir pintando aqui as coisas que eu vou usar. Ok. Então já tem esse cara. A n a gente tem, né? A n tá aqui, ó. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa diferença aqui e integrar em relação a y, tá? Então lá, n de xy menos del p del y. Vamos lá aqui. A n é x vezes exponencial de y menos 2y menos o del p del y tá aqui, ó. X vezes exponencial de y resulta em menos 2y, né? Esse cara vai embora com esse. Agora a gente integra essa diferença. Então a integral do n de xy menos del p del y
de xy integro em relação a y, tá? Cuidado para não se confundir. Isso vai dar a integral de menos 2y dy. Aí, constante sai para fora, né? Então isso aqui é menos 2 vezes a integral de y dy. Aí aqui eu vou usar aquela formulazinha. Integral de u elevado a n du é u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, né? Mais uma constante. Tá? Então, ali no caso o n igual a 1, né? Então vai ficar y ao quadrado dividido por 2, né? O resultado dessa integral aqui, ó, vai ser y ao quadrado dividido por 2. Então vai ficar menos 2 vezes y ao quadrado dividido por 2 mais uma constante. Vou chamar de... Vou chamar de c mesmo, não tem problema. Aí esse 2 é maior que esse 2, né? Lembrando que esse cara aqui, ó, em amarelo é a resposta daquela integral. Então isso aqui fica menos y ao quadrado mais c. Aí agora não precisa mais nada, né? Esse aqui é o p, a gente já achou. A gente acabou de calcular essa integral aqui. Então é só somar as duas coisas e igualar a c. Tá? Portanto, a solução geral da EDO é... Vamos lá, vou colocar aqui a fórmula mxy dx, a integral, né? Mais a integral em relação a y de n de xy menos o del p del y xy dy igual a c. Ou equivalentemente, né? Essa integral da m é a p, né? É x vezes exponencial de y. Aí essa integral aqui, essa outra gigante, deu menos y ao quadrado, tá? Menos y ao quadrado igual a c. Tá? Ó, vai ficar uma constante, aí vai igualar uma constante, então você pode fazer sempre assim, tá? Quando você resolver, você pode meio que desconsiderar essa constante aqui, tá? Tá aí a solução geral da nossa DO. Bom, pessoal, vamos resolver o exemplo 3 agora, ó. Dada essa DO aí, né? Então é claro que aqui m é essa função e n é essa aqui, né? Vou mostrar então que ela é exata e encontrar a solução dela. Então ó, nós temos que m de xy é a função 2xy e a função n de xy é a função x² menos 1. Então primeiro, sempre lembra, primeiro tem que provar que ela é exata, né? Então, se eu calcular del m del y, isso é del y de 2xy, né? É constante sair para fora da derivada. Então isso vai sobrar del y 2x que multiplica del y, tá? A derivada de y em relação a y é 1, tá? Então isso aqui vai dar 2x. Aí continuando, calcula agora del n del x. A nossa função n é x² menos 1, tá? Aqui, ó, tá aqui, ó. Derivada de x² é 2x em relação a x, tá? A derivada de menos 1 é 0. Vou usar 2x também, ó. Então, como vale a igualdade aqui, ó. A EDO é exata, tá? Então, a EDO dada, ela é o que a gente chama de uma EDO exata.
Então agora a gente vai aplicar esse corolário, né? Assim, eu tô resolvendo aplicando usando corolário, mas se vocês olharem o livro lá, ele faz basicamente usando a demonstração aqui do teorema, né? Ele pega, supõe que tem uma função f, daí ele vai lá, pega essa f, deriva em relação a x, depois integra e tal, e acha essa g. Seguindo passo a passo, tá? Se quiserem fazer igual tá no livro também não tem problema, tá? É bom que você não precisa decorar a fórmula, só um método, né? Mas fazendo, usando isso aqui, vai dar no mesmo no final das contas, né? Então vamos lá, note que quem é aquela função p? A gente definiu como sendo a m, né? Perdão, a integral de m em relação a x. Aí a m tá aqui, né? 2xy. Então integrar a função 2xy em relação a x. Bom, no caso aqui, ó, constante sai para fora, então 2y vai sair para fora da integral. Então vai sobrar a integral de x é x. Aí aqui a gente usa aquela fórmula, né, que é a integral de u elevado a n du, né? Eu já coloquei essa fórmula lá no último exercício, no último exemplo. Isso é u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, né? Mais uma constante. Nessa tipo de ideia, você pode... Não precisa ficar carregando constante aqui não, tá? Então isso aqui vai dar 2y vezes x ao quadrado dividido por 2. Mais c, mas não precisa pôr, no final a gente põe. Então 2 divide com 2, né? Então isso aqui vai ficar x ao quadrado y. Agora vamos lá, tem que pegar P agora e derivar em relação a y. Então vamos calcular del P del y. Então isso é del y de x ao quadrado y. Então isso fica x ao quadrado vezes del y. Que dá x ao quadrado, né? Por quê? Isso aqui é 1, tá? Agora a gente tem que fazer n menos del P del y. N é x quadrado menos 1, né? Então vai ficar x ao quadrado menos 1 menos del P del y, x quadrado. Isso vai dar menos 1. Tá? E agora a gente vai integrar, né? Isso aqui em relação a y, ou seja, integrar menos 1 em relação a y. Essa integral de menos 1 dy. Integral de constante, né? É a própria constante. Então vai ficar assim, ó. Vamos fazer um... isso vai ficar... A constante sai para fora, menos a integral de dy. Então isso aqui vai dar menos y, né? Integral... Essa integral aqui, ó, dá y, tá? Então acabamos, né? Só escrever ali a solução geral. Portanto, a solução geral da EDO é a seguinte: é a integral da mxy dx mais a integral de nxy menos del p del y, né? xy dy igual a uma constante. Ou equivalentemente, del m del y é a p, né? É x quadrado vezes y. E essa integral aqui é o último que a gente calculou, menos y. Igual a c, tá? Tá aí então a solução geral da nossa EDO. Bom, pessoal, mais um exemplo aqui pra gente resolver. Esse aqui vai dar bem mais conta, né? Só que assim, sabendo o método,
a gente faz tranquilo, né? Tem que saber também, né? Derivar e integrar. Então, tô pintando em amarelo as funções m e n, tá? Então, vamos lá. Temos que... Então, a minha m é essa função amarela da esquerda, né? Exponencial de 2y menos y cosseno de xy. E a função n é a outra lá, né? É 2x exponencial de 2y menos x cosseno de xy mais 2y, tá? Então isso aqui vai dar bastante conta até para primeiramente provar que ela é uma EDO exata, né? Vamos lá, ó. Como? Então vamos derivar m em relação a y. Isso é del y de tudo aquilo lá, né? De exponencial de 2y menos y cosseno x vezes y, né? Tá, vamos fazer com calma. Derivada da soma são as derivadas, né? Subtração aqui também, tá? Então isso é del y da exponencial de 2y menos del y de y vezes cosseno de xy. Essa é amarela. Opa. Essa derivada parcial amarela aqui, ó. Já dá pra gente resolver, né? Por quê? Vou colocar a fórmula aqui, ó. A derivada de e elevado a u é e elevado a u vezes u'. Né? Qualquer livro de cálculo aí vai ter um no formulário, tá? Então essa derivada vai ficar assim, ó. Exponencial de 2y vezes a derivada em relação a y de 2y, né? Aqui o u é 2y, tá? Menos. Agora, a segunda derivada parcial aqui, o que acontece? Não tem constante aqui que está multiplicando, né? Porque ó, são essas duas funções em azul que eu estou pintando aqui, que estão se multiplicando, dependem ambas de y, tá? Então aqui a gente tem que usar a regra do produto, tá? Então vai ficar... cuidado com esse sinal de menos, tá? Então vai ficar del y, que é a derivada da primeira vezes a segunda, vezes cosseno de xy, mais a primeira, que é y, vezes a derivada da segunda. Tá? Ó, essa aqui, dá 2, né? Porque vai ficar duas vezes, né? O 2 sai pra fora. É uma constante, né? Duas vezes del y, del y é 1, né? Então isso aqui dá 2. Del y dá 1, né? Então isso aqui vai ficar duas vezes exponencial de 2y menos. Aí dentro do parênteses vai ficar cosseno de xy mais y que multiplica essa derivada aqui. Aí agora a gente usa a fórmula da derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno. Aí vezes o linha pela regra da cadeia, né? Aqui não é cosseno de y, né? É cosseno de xy. Então aqui tem um u aqui, né? Xy é u. Então vai ficar vezes menos o seno de xy vezes del y de xy. Tudo isso aqui tem que tomar cuidado com esse sinal de menos aqui. Então isso aqui vai ficar duas vezes exponencial de 2y menos cosseno de xy. Aí eu vou pôr menos, que é o menos y vezes seno de xy, tá? Porque tem esse menos seno de xy. Aí agora, essa derivada parcial.
Agora x é uma constante. X sai pra fora, então vai ficar x vezes del y, que é 1, né? Isso aqui vai dar x. Aí agora fazendo a distributiva ali, né? Do oposto do que está dentro do parênteses, isso vai ficar 2 vezes exponencial de 2y mais xy vezes o seno de xy menos o cosseno xy. Tá? Tudo isso aqui é só para achar a derivada de m em relação a y. Agora a gente tem que pegar n, tudo isso aqui, ó, e derivar em relação a x. Eu tenho que chegar nisso aqui também. Como? E agora vamos calcular del n, del x. Isso é del x. Tudo aquilo lá. É 2x exponencial de y. Tá errado aqui. Exponencial de 2y menos x cosseno de xy mais 2y. Isso. Aqui, não, primeira coisa, derivada da soma são as derivadas, né? Então vai ficar del x de 2x vezes exponencial de 2y menos del x de x vezes o cosseno de xy mais del x de 2y. Para começar, isso aqui é zero, né? Derivada constante é zero. Nessa primeira aqui, ó, eu posso colocar a constante para fora, tá? Porque eu estou derivando em relação a x. Então vai ficar assim, ó. 2 exponencial de 2y que multiplica del x. Esse aqui é 1, tá? Na próxima linha a gente já pode ignorar. Aí menos. Aí aqui de novo, ó, nessa derivada, tô derivando um produto de duas funções que dependem de x, tá? X está multiplicando o cosseno de xy. Então tem que usar derivado produto, usa aquela formulazinha, né? Então vai ficar derivado primeiro, que é del x vezes o segundo, que é cosseno de xy, mais del x do cosseno de xy. Continuando, isso aqui vai ficar 2 vezes exponencial de 2y. Del x é 1, tá? Aí dentro do parênteses fica cosseno de x vezes y mais. A derivada do cosseno a gente já viu, né? Para colocar a fórmula aqui, ó. É menos seno. A derivada do cosseno u é menos seno u vezes u'. Então isso aqui vai ficar menos o seno de xy. Aqui eu tô falando, tá? Essa derivada aqui, ó. Na verdade a gente já calculou ali em cima assim, né? Então vai ficar menos o seno de xy vezes del x de x vezes y. Isso aqui vai dar y, tá? Então isso aqui vai ficar 2 vezes exponencial de 2y menos. Aí dentro do parênteses vai ficar menos cosseno de xy menos y vezes seno de xy. Aí arrumando aqui vai ficar 2 vezes exponencial de 2y mais y. Deixa eu ver. Acho, peraí, tá faltando alguma coisa aqui. Acho que faltou. Aqui faltou um x, ó. Ó, aqui quando eu abrir essa derivada para cá, ó, vai ficar a derivada primeira, que vai dar del x vezes o cosseno de xy, mais x vezes essa derivada. Tá? Faltou colocar um x aqui, tá? Aí aqui tem mais x que multiplica isso, então aqui é menos xy. Então vai ficar mais xy
vezes o seno de xy menos o cosseno de xy. Vamos dar tudo isso aqui. São iguais, né? Isso é igual a isso. Então, como essas duas coisas são iguais, a nossa EDO é exata, tá? Bom, agora a minha parte, talvez mais legal, né? Que é encontrar a solução geral. Então, para começar, a P é a integral da m de xy em relação a x. Então isso é a integral da exponencial de 2y menos y cosseno de xy. A integral abre para soma, né? Integral de uma soma é a soma das integrais, então isso aqui vai ficar a integral da exponencial de 2y dx. Essa aqui é tranquila, né? Porque a função aqui só depende de y. E eu estou integrando em relação a x, né? Então essa integral é fácil. Menos a integral de y cosseno de x vezes y dx. Essa segunda integral já tem que usar substituição, né? Vou colocar aqui, tá? Ó. Nessa integral aqui, o que a gente vai fazer? Tem que usar substituição, né? A gente vai calcular a integral do cosseno. E a fórmula é essa aqui, ó. Integral do cosseno de u du. Então, qual é a função tal quando eu derivo da cosseno? É o seno. Isso é seno de u mais c. E aqui, ó, tá cosseno de xy, tô derivando em relação a x e tem um y multiplicando aqui pro lado de fora ainda. Então, vamos fazer a substituição, tá? É óbvio, se eu for chutar, vou ter que chutar xy, né? Mas eu quero cosseno u du. Então, vou tentar com xy. Então, quem é du dx nesse caso? Se eu derivo x vezes y em relação a x, lembrando que agora aqui y é constante, tá? Isso vai dar y, né? Vai ficar y vezes dx, que é 1. Assim, du é y dx. Então a gente tem que saber o que é isso aqui e isso aqui. Se você olhar o du, tá ali, né? Y dx, exatamente du. Então essa integral aqui é a integral do cosseno u du. Tá? A primeira integral ali é fácil, né? A constante eu pôr para fora. Então vai ficar a exponencial 2y que multiplica a integral de 1 dx, né? Aí a segunda integral, eu fazendo essa mudança de variável, vai ficar a integral do cosseno u du. Tá? No lugar xy você põe u e esse y dx vira du. Integral de 1 dx é x, tá? Então vai ficar x vezes exponencial de 2y menos a integral do cosseno é seno. Agora volta, né? Você vai obter que isso aqui é x vezes a exponencial 2y menos o seno de xy. Tá? Substituir de novo, troco u por xy. Então isso aqui é a nossa p. Agora vamos derivar a p em relação a y. Isso é del y do que a gente acabou de encontrar, né? Del y, né? De x vezes a exponencial de 2y menos o seno de xy. Aí derivada da soma são as derivadas, né?
Então vai ficar del y de x vezes a exponencial 2y menos del y do seno de xy. Na primeira derivada aqui, ó, x é uma constante, então sai para fora. Então isso fica x vezes del y da exponencial de 2y. Aí a segunda derivada ali, a gente não sei se a gente colocou ali, mas derivada do seno. A derivada do seno é cosseno. Tá? Cosseno u vezes u'. Então a segunda derivada ali vai ficar o quê? A derivada do seno é cosseno vezes a derivada em relação a y de x vezes y. Agora, essa derivada aqui, a gente já sabe, né? Derivada de u elevado a u, da exponencial de u vezes u'. Então isso vai ficar x vezes a exponencial de 2y vezes del y de 2y. Isso aqui é fácil ver que dá 2, né? Aí menos o cosseno de xy vezes... Essa aqui também é fácil ver que isso aqui vai dar x, né? Porque a constante sai para fora, então vai ficar del y que é 1. Então vai ficar x vezes 1 que é x. Vezes x. Então continuando aqui. Então isso aqui vai ficar 2x. Deixa eu ver se eu acertei, né? Vezes a exponencial de 2y menos x vezes o cosseno xy. Essa aqui é a nossa del P del y. Então agora a gente faz n menos del P del y. Então agora n de xy menos del P del y. Vamos lá, n é uma expressão gigante, né? Grandona. Isso aqui, ó. Não é tão gigante, não. Então vai ficar 2x vezes exponencial de 2y. Eu tenho que pôr embaixo aqui porque não vai caber ali. 2x vezes exponencial de 2y menos x cosseno de xy mais 2y. Tudo isso que é n, tá? Aí menos a del P del y, que tá aqui de vermelho ali. 2x exponencial de 2y menos x cosseno de xy. Isso aqui é 2y, né? Aqui, ó, tudo isso aqui, ó. Cancela com isso aqui. Tá? Então agora a gente faz a integral 2y em relação a y, né? No final ainda ficou fácil. Então isso aqui é a integral de 2y dy. Então isso aqui fica 2 vezes a integral de y dy. Eu não coloquei nesse exemplo, mas lá em cima a gente já fez, né? A integral de u elevado a n du é u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais uma constante. Então isso aqui é 2 vezes y ao quadrado dividido por 2, que vai dar y ao quadrado. Constante a gente coloca no final, tá? Na solução geral. Bom, acabamos então, né? Portanto, a solução geral da EDO
é a seguinte. Bom, a fórmula é assim, né? Integral da m de x, y dx mais a integral da n de x, y menos del p del y xy dy igual a constante. Equivalentemente, vamos lá. Quem é del m é integral de m em relação a x, deu isso aqui, ó. X vezes exponencial 2y menos seno de xy. Aí mais essa integral aqui, que é y ao quadrado. Mais y ao quadrado igual a c. Tá aí o resultado final. Bom, pessoal, vamos resolver então agora o exemplo 5, né, que vai ser o último. Aqui eu coloquei um PVI, tá? Então, essa aqui é uma EDO, que a gente vai primeiro mostrar que ela é de exato, tá? A gente vai encontrar a solução geral dela, tá? Depois a gente encontra a solução particular para esse PVI, ok? Considere m de xy a função cosseno x vezes seno de x menos x vezes y ao quadrado, tá? O que está multiplicando dx é a m e o que está multiplicando o dy é a n. E n vai ser a função y vezes 1 menos x ao quadrado. Vamos derivar m em relação a y e derivar n em relação a x e mostrar que vale igualdade. Como? Del m e del y. Ele é... Então, esse del y de cosseno x vezes seno de x menos x vezes y ao quadrado. Então, a derivada da soma são as derivadas, né? Então, isso aqui vai ficar del y do cosseno x vezes seno de x menos del y de x vezes y ao quadrado. Essa primeira integral aqui, ó, dá zero, né? Porque eu estou integrando em relação... Integrando não, desculpa. Derivando, né? Essa primeira derivada parcial vai dar zero. Porque a nossa função aqui só depende de x. Eu estou derivando em relação a y. Então isso aqui vai zerar, tá? Nessa integral aqui, ó, vou colocar a constante para fora, porque eu estou derivando em relação a y, né? Então isso é x vezes del y de y ao quadrado. Então isso aqui vai dar 2xy, né? No final. Por quê? Tudo aqui é resultado, né? Que a derivada de y elevado a n é n vezes y elevado a y menos 1. Não é y, é u, né? Que eu estava usando aqui. Vezes o linha, tá? No caso aqui o n é igual a 2, tá? Agora vamos derivar n em relação a x. Um ponto xy genérico. Isso aqui é del x de y vezes 1 menos x ao quadrado. Bom, colocar a constante para fora, né, da derivada, então vai ficar y que multiplica del x de 1 menos x quadrado. Então essa derivada aqui vai ficar a derivada de 1, que é 0, menos a derivada de x quadrado, que é igual que eu fiz ali anteriormente, vai dar 2x, né? Então vai ficar de novo 2xy, tá? Essa derivada aqui, ó, dá 2x, tá? Então chegamos no mesmo resultado, tá? Então, como vale essa igualdade, segue que a
EDO. Qual EDO, né? Essa aqui, ó. Cosseno x, seno de x, menos x vezes y ao quadrado dx, mais y vezes 1 menos x ao quadrado dy igual a zero. Essa EDO, só ver se copiei certo. Essa EDO, ela é exata. Se ela é exata, a gente sabe resolver, né? Então vamos lá, primeiramente, quem é P? É a integral da m de x e y em relação a x. Então a gente vai ter que integrar cosseno x vezes seno x menos x vezes y ao quadrado dx. Tá? A integral de uma soma é a soma das integrais, então isso fica integral do cosseno x vezes seno x dx menos a integral de x vezes y ao quadrado dx. A segunda integral parece integral de função polinomial, né? Então, tranquilo. Eu já fiz vários exemplos hoje mesmo desse tipo de integral. Agora, essa integral aqui, a princípio, assusta, né? Só que não é tão difícil, é só fazer uma substituição aí. O que acontece? Tem duas possibilidades aqui que pode fazer. Na verdade, tem outras maneiras, tá? Usando algumas identidades trigonométricas. Aqui você tem duas possibilidades. Ou você vai chamar o seno de x de u, ou o cosseno x de u. Só que acontece, quando você faz isso, no final você vai chegar em, entre aspas, respostas diferentes. Tá? Eu vou fazer diferente do que está no livro. O livro chamou cosseno x de u. Eu vou chamar o seno de x de u. Tá? Então a gente vai chegar no final na resposta, dessa integral vai dar seno ao quadrado de x sobre 2. E o livro chegou em menos cosseno ao quadrado de x sobre 2. Tá? Por que as duas respostas são certas? Por causa das constantes. Essas duas, vocês lembraram lá da identidade trigonométrica, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então essa e essa função, essas duas entidades aí, ó, duas relações, diferem por uma constante que é o número 1. Tá? Como na integral aparece uma constante, esse 1 vai estar na constante que vai aparecer no final, tá? Por isso que a minha resposta aparentemente vai ser diferente do que está no livro, mas não é diferente, é a mesma, tá? O que muda é o valor da constante. Tá? Você vai ver que aqui no final desse exercício, lá quando a gente for achar a solução particular do PVI, eu vou achar a constante 4. Acho que é 4. E o livro achou a constante 3. Porque a minha constante vai ser 1 a mais, né? Pelo que eu acabei de escrever aqui, né? O seno ao quadrado de x é menos cosseno ao quadrado de x mais 1. Tá? Então, se você olhar esse exercício que eu vou fazer com um livro, vai dar um pouco diferente, mas não tá certo ainda, tá? Então, ó, chama esse seno x de u. Então, deriva, vamos achar o du. Deriva 1 em relação a x. Derivado do seno é cosseno, né? Vamos lá. Derivada do seno de u é cosseno u vezes u'. Então, cosseno x, du é cosseno x dx. Que é exatamente o que a gente tem ali, né? Então, ó, u e du, tá? Então, esse cara é o u e o resto, né, cosseno x dx é du. Então, essa integral amarela aí vai virar a integral de u du. Então, é a integral de uma função polinomial. Na segunda integral ali, ó, a constante sai para fora. Então, eu vou tirar o y ao quadrado. Vai sobrar a integral de x dx.
Aí aqui a gente usa aquela propriedade, né? Que é a integral de u elevado a n, du. É u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, né? Mais uma constante. Então, integral de u du é u ao quadrado dividido por 2 menos y ao quadrado. A integral de x, dx, é x ao quadrado dividido por 2. Então, isso aqui vai dar... Aí, lembrando que o u ao quadrado... u é seno x. Então, vai ficar seno ao quadrado de x dividido por 2 menos x ao quadrado vezes y ao quadrado dividido por 2. Isso aqui é p, né? Eu não vou multiplicar e somar não, vou deixar assim mesmo, tá? Para ficar mais fácil nós derivar a p agora. Agora tem que derivar essa função. Então del p del y, derivar em relação a y, né? Isso é del y do seno de x dividido por seno ao quadrado de x dividido por 2 menos x ao quadrado vezes y ao quadrado dividido por 2. Derivada da soma são as derivadas, então isso é del y do seno ao quadrado de x sobre 2 menos del y de x ao quadrado vezes y ao quadrado dividido por 2. Ó, isso aqui é zero, né? Isso aqui vai zerar porque seno ao quadrado de x dividido por 2 só depende de x. E estou derivando em relação a y. Na segunda integral ali, eu vou colocar a constante para fora. Então vai ficar menos x ao quadrado dividido por 2, que multiplica del y de y ao quadrado. Derivada de y ao quadrado é 2y, né? Então vai ficar menos 2 x ao quadrado y dividido por 2, né? Que é o x quadrado dividido por 2. Então no final isso aqui fica menos x ao quadrado y. Beleza. Agora tem que fazer n menos o que a gente acabou de encontrar. Agora, n de xy menos del p del y. N eu coloquei lá em cima essa função aqui, tá? Y vezes 1 menos x quadrado. Aí eu tenho que subtrair menos x ao quadrado vezes... Deixa eu arrumar aqui, né? Então tem que subtrair menos x ao quadrado vezes y, né? Isso aqui, ó. Então, ó, aqui, ó, fazendo distributiva, isso fica y menos y vezes x quadrado mais x ao quadrado y. Isso aqui dá y, né? Porque esse cara mais esse dá zero. Agora integra y, né? Então isso aqui agora vai ficar integral da n de xy menos del p del y num ponto xy de integra em relação a y, dy. Essa integral de y dy, que é y ao quadrado dividido por 2. Então a gente achou uma solução geral, a solução geral, né? Da nossa EDO. Portanto, a solução geral da EDO. A EDO é essa aqui, cosseno x vezes seno x menos x vezes y ao quadrado dx mais y vezes 1 menos x ao quadrado dy igual a zero.
A solução da CDO é o quê? Se lembrarem lá do corolário, essa relação aqui, ó. Integral da mxy dx mais a integral da nxy menos del p del y xy dy igual a uma constante. Ou de maneira equivalente. Bom, essa integral aqui, a gente calculou ali em cima, tá? É seno ao quadrado de x sobre 2 menos x ao quadrado vezes y ao quadrado dividido por 2. Isso aqui, ó. Tá? Aí a segunda integral é o que a gente achou aqui, ó. Y ao quadrado dividido por 2. Se você quisesse o exercício estivesse pedindo só para achar a solução geral, né? Você podia ainda continuar aqui, multiplicar por 2 dos dois lados e colocar isolar o y aqui, colocar em evidência, né? Mas como a gente quer resolver esse PVI, para ali já tá bom, tá? Então agora a gente vai analisar a condição inicial, né? Que y de 0 tem que ser igual a 2. Então vamos pegar aqui, na solução geral encontrada, no lugar do x vai por 0, no lugar do y você põe 2. Com isso a gente vai achar a constante associada à solução. Tá? Então, substituindo x igual a 0 e y igual a 2, obtemos. Então vamos lá, vai ficar seno ao quadrado de 0 dividido por 2. Isso aqui dá 0, né? Menos 0 ao quadrado vezes 2 ao quadrado dividido por 2, vai dar 0 também. Mais 2 ao quadrado dividido por 2 igual a c. Ou seja, c é 2. C é 2. Portanto, a solução do PVI dado vai ser o seguinte: seno ao quadrado de x dividido por 2 menos x ao quadrado vezes y ao quadrado dividido por 2 mais y ao quadrado dividido por 2 igual a 2. Ou seja, vamos dar uma simplificada aí, né? Multiplica por 2 dos dois lados. O seno ao quadrado de x menos x ao quadrado vezes y ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, tá? Ó, multipliquei dos dois lados por 2. Eu posso colocar nas duas parcelas, ó, tem y ao quadrado, posso colocar ele em evidência, tá? Vai ficar mais parecido com o livro. Ou ainda, seno ao quadrado de x mais... Vou pôr mais, hein? Y ao quadrado que multiplica 1 menos x ao quadrado igual a 4. Então essa é a solução do nosso PVI. Ó, a solução do livro tá diferente, por quê? Vou fazer de azul aqui, tá? Olha só. Você lembra da relação fundamental lá da trigonometria? Vale isso aqui, né? Isso aqui então equivale a dizer que seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno ao quadrado de x, certo? Então esse seno ao quadrado de x eu posso trocar por esse cara aqui. Então substituindo ali, isso vai ficar assim, ó, com 1 menos o cosseno ao quadrado de x mais y ao quadrado vezes 1 menos x ao quadrado igual a 4. Ou equivalentemente, igual está aqui no livro a resposta, ó, tá? Essa é a resposta que ele está. Então vai ficar do lado esquerdo y ao quadrado vezes 1 menos x ao quadrado menos cosseno ao quadrado de x, né? Aí você subtrai um dos dois lados, igual a 3. Isso aqui é outra resposta. Mas não é outra resposta, é a mesma, né?
Só escrever o seno ao quadrado de x de outra maneira. Com isso muda a constante aqui. Tá? Então assim, a resposta que eu encontrei é a mesma. É a solução do PVI, tá? Ok? E essa diferença aqui que eu... Não é diferença, né? Eu cheguei um pouquinho diferente porque lá na hora de integrar aqui, ó, eu chamei o seno de u, tá? Então as pessoas se confundem nessa integral aqui. Por que se eu chamar o seno de u ou cosseno de u vai dar resposta diferente? É porque não dá. Porque, entre aspas, a diferença do seno quadrado com o cosseno ao quadrado é 1. Elas diferem por uma constante. Então quando na resposta no final você coloca mais c, quando o seno... são duas constantes diferentes, né? Que uma está relacionada com a outra, como a constante que aparece aqui nessa resposta aqui é do anterior, do outro modo mais um, né? Por quê? Por esse fato aqui, ó. Essas duas funções diferem por uma constante, tá? Bom, gente, a aula de hoje vai ficando por aqui então, tá? A gente se vê aí nas próximas aulas. Até mais.